A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, uma boa tarde a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos aqui, a partir de hoje, começando uma programação nova, o programa A Mensagem da Cruz. Esse programa ele é inteiramente patrocinado pela Igreja Evangélica Palavra da Cruz, na cidade de Sidrolândia, que tem o seu templo na Rua Acre, número 260. Quem tem o prazer de cumprimentá-los a todos vocês, nesta tarde tão agradável, tão gostosa, sou eu, pastor Cláudio Morandi. E nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, um tema bastante precioso, no qual muitas pessoas tem tido aí uma grande dificuldade em compreender e entender o que é o novo nascimento. Então, o tema desta tarde, muito agradável, será a simplicidade do novo nascimento. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para que você esteja pegando aí a sua Bíblia, pegando um papel, pegando uma caneta, para estar anotando os textos que nós iremos citar aqui no decorrer do estudo, para que você então possa voltar, a esses textos depois, fazer uma releitura da palavra de Deus, sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo que inspirou toda a palavra, para que você tenha um entendimento mais esclarecido da palavra de Deus. Nós estamos aqui para promover nenhuma religião, estamos aqui para ensinar a todos vocês a palavra de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que existem muitas pessoas que são escravas de doutrina de homens, de mandamento de homens. Então nós queremos trazer para você a revelação da palavra. Aliás, quem vai revelar a palavra é o Espírito Santo. Nós simplesmente seremos aqui instrumentos para divulgar a palavra de Deus, para que nós, lendo a palavra de Deus, você possa então obter a fé, porque a fé, segundo Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu quero que você fique bem concentrado, bem atento, que nós vamos tratar deste assunto importantíssimo, a simplicidade do novo nascimento. Então pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, não importa a versão da sua Bíblia, tem a versão evangélica, tem a versão Nova Jerusalém, uma Bíblia católica muito boa também. Não importa, importante que você esteja com as Escrituras Sagradas em suas mãos, um papel e uma caneta, porque muitas pessoas não têm aquela agilidade de encontrar os textos rapidamente. Então você anota, e depois você volta na sua Bíblia assim que terminar o programa. Aí você pode estar relendo esses textos e você terá uma compreensão e será muito edificado pela palavra de Deus. E só lembrando que essa mensagem que nós vamos ministrar aqui, ela vai ser gravada. Se você depois desejar obter esta mensagem gratuitamente, você vai ligar para nós no telefone 3272-4801. 3272-4801. Você vai falar com qualquer um desses atendentes que vai anotar o seu nome, e vai ver a mensagem que você quer, e nós estaremos aí entregando para você este CD gratuitamente, um presente aqui do programa Mensagem da Cruz. Então, prepare o seu coração, que nesse momento vamos então estudar a verdade da palavra de Deus. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Muito bem, queridos, já estamos de volta. Vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João.
Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Assim diz a palavra de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão, que ele venha trazer entendimento espiritual, para que a gente possa ver algo mais na palavra sobre este tema tão importante que Jesus Cristo disse aqui para Nicodemos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te agradecemos por essa porta que o Senhor abriu para nós. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos esta liberdade em ler a Tua palavra, em refletir na Tua palavra com toda a liberdade. Nós intercedemos por cada rádio ouvinte que está nos ouvindo nessa oportunidade e pedimos que o Teu bendito Espírito Santo traga a revelação, o entendimento da Tua palavra, para que o nome de Teu amado Filho Jesus seja glorificado. Por isso, meu Pai, nós entregamos este tempo que vamos passar aqui meditando na Tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos ouvidos, nos dê visão espiritual, entendimento espiritual, para que então possamos compreender a Tua palavra. Fala com cada um de nós, nós oramos e te pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Olha aqui, meus queridos, Jesus estava tratando com um homem religioso chamado Nicodemos. Este Nicodemos, ele sabia muitas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia diz, Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele era um homem que ensinava os seus compatriotas toda a lei do Antigo Testamento, toda a palavra de Deus do Antigo Testamento. Nicodemos, por ser um dos principais dos judeus, ele era mestre. Então, mestre é aquele que tem a arte de ensinar as pessoas a respeito de Deus. Então, Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Interessante que, de noite, ele foi se encontrar com Jesus e disse para Jesus assim: olha, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre. Nós também sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos sabia que Jesus, ele era mestre, sabia que Jesus veio da parte de Deus e sabia que Jesus não poderia fazer estes sinais se Deus não estivesse com ele. Aí que Jesus disse para Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos, em verdade, vou lhe dizer uma coisa. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso que novo nascimento, ele é uma prioridade imprescindível em nossa vida. Porque sem o novo nascimento, nós podemos frequentar qualquer comunidade evangélica, católica, não importa, desde que, se nós não temos um novo nascimento, toda esta nossa disposição em frequentar as comunidades, ela se torna totalmente em vão, porque é necessário nascermos de novo. Então nós sabemos que existem tantas contradições a respeito do novo nascimento. Muitas pessoas pensam que o novo nascimento ele procede de uma maneira, outros pensam que é da outra maneira, mas nós vamos analisar hoje aqui como é que a Bíblia ensina a respeito do novo nascimento. E nós temos que crer como diz a palavra de Deus. E nós temos que saber por que nós temos que nascer de novo. Se eu lhe perguntar para você, por que nascer de novo? Talvez você não saberia responder. Mas então, por que eu e você, nós temos que nascer de novo? Por causa da nossa condição de pecado e sem esperança. A esperança daquele que não é nascido de novo, daquele que não é renascido,
é uma esperança seca. Lá no livro de Jó, no capítulo 8, você tiver a sua Bíblia, então abre, se você não tiver a Bíblia aí, um papel, uma caneta, pegue e anote, depois você confere em Jó, no capítulo 8, os versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Presta atenção que a esperança do ímpio, ela perecerá. Então, o que significa que a esperança daquele que não creu em seu novo nascimento em Cristo, ela vai perecerá? O que significa isso? Então, nós temos que abrir as nossas Bíblias em outro texto, porque a Bíblia, ela sempre vai explicar a Bíblia. Lá no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 11, Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 7, vai mostrar que o ímpio, morrendo o homem ímpio, ímpio também pode ser entendido como homem perverso. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, uma pessoa que desce para a sepultura sem o novo nascimento, a esperança dela também morre, porque é isto que a Bíblia diz, que morrendo o homem ímpio, o homem perverso, morre a sua esperança. Muitos aí dizem, de uma forma que eu creio que é verdadeira, que a esperança é a última que morre. Então, quem não tem esperança, realmente, a esperança que ele tem vai acabar-se na sepultura. Agora, qual é a esperança verdadeira? Qual é a esperança do Filho de Deus, da Filha de Deus? É todo aquele que nasceu de novo. Então nós vamos ver hoje aqui o que é o novo nascimento. Nós vamos ver que o novo nascimento ele é muito simples. Ele está acesso a todos quantos desejarem e crerem. Não é algo difícil, não é algo extraordinário, é muito simples. E o desejo do nosso Deus é que todos venham conhecer esta verdade de uma forma real em suas vidas, para que então, se um dia quando seus corações pararem de pulsar, pararem de bater, vocês então têm uma esperança viva, porque todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E ele disse isso para Maria e Marta, lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Você pode anotar esse texto que é muito importante também. Ele disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha que texto lindo da palavra de Deus. Ele disse para Marta o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Então você percebe aqui como que as coisas vão se aflorando. Na medida que vamos conhecendo as Escrituras Sagradas, nosso coração começa a se encher de esperança. Por quê? Porque as Escrituras falam daquele que é a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Muitos não têm esperança. Tem aquela esperança assim: olha, eu estou fazendo uma faculdade, vou ser médico, e a minha esperança é de ser um bom médico, constituir uma boa família, ter bons filhos e morrer. E depois? E depois da sua morte? Essa esperança que você tem aqui neste mundo de realizar as coisas, esta é uma esperança muito perigosa. Essa você deve ter sim, mas nós precisamos de ter a esperança. É uma esperança viva, porque quando nós fomos regenerados foi para uma esperança viva. Então, eu vou falar aqui, depois no decorrer do estudo eu vou voltar aqui falar mais a respeito dessa esperança, essa esperança verdadeira que todo homem, toda mulher, se não tiver, vai perecer, vai para a perdição. Então, quem é esta esperança que nunca se acaba? É Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27,
A Bíblia diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em, essa preposição em, ela significa que Cristo está dentro de nós, porque assim diz as Escrituras Sagradas. Então, se Cristo habita em mim, habita em você, você tem uma esperança da glória. Isso significa que quando o teu coração parar de bater e você descer para a sepultura, se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você creu que você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, você nunca mais vai morrer, porque foi Jesus Cristo quem disse. E também está escrito lá no livro de Provérbios, você pode estar anotando os textos, Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra. Presta atenção aqui. Provérbios capítulo 14, né? Nós vamos ler aqui o versículo... Eu falei o versículo 12, mas não é. É o versículo 32. Provérbios 14, versículo 32 diz assim: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos traz para nós aqui. Então, isso é precioso, meus irmãos. Então, nós vamos estar analisando aqui por que nós temos que nascer de novo. Por que uma pessoa ela precisa renascer? Porque se ela não renascer, a esperança da glória, que é o próprio Senhor Jesus, nunca, jamais habitará em seu interior. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 16, de 1 até o versículo 6, ela diz assim, deixa eu fazer a leitura para vocês aqui. Ezequiel 16, de 1 a 6, a Bíblia diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Então vocês percebem aqui que o profeta está dizendo que nós nascemos totalmente sujos. É necessário, então, ganharmos a experiência do novo nascimento. E para nascer de novo, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então, a não ser que nós venhamos a morrer com Cristo. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36? Ele disse assim, olha: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. É preciso morrer para renascer. Né? Uma semente, quando ela é plantada no solo, lançada no solo, se ela não morrer, a casca não vai ser quebrada. Aquela vida dentro da semente não vai nascer. Jesus disse a respeito dele lá em João 12, 24 e 25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus ele poderia muito bem vir a este mundo, e se ele não tivesse morrido numa cruz, ele voltaria para o céu sem nenhum fruto. Mas graças ao Senhor, ele morreu naquela cruz, e através daquela obra consumada no Calvário, nós somos frutos daquela morte. Porque naquela morte, a Bíblia diz que quando ele fosse levantado da terra,
lá em João, capítulo 12, versículo 32, você pode conferir na sua Bíblia. Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando crucificaram o Senhor Jesus naquela cruz, quando os soldados levantaram aquela cruz, com Jesus Cristo pendurado ali, crucificado, houve um momento em que Jesus atraiu a si toda a humanidade. Por que ele atraiu a todos? Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a salvação na cruz foi para todos, mas nós sabemos que nem todos irão crer. Nós sabemos que nem todos vão crer que foram incluídos ali na morte de Cristo, que participaram da morte de Cristo, porque a Bíblia diz que nós participamos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, nós temos uma informação aqui preciosa e nós devemos ficar bem atentos para o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Mas ela continua dizendo: logo todos também morreram. Não só Jesus morreu na cruz, mas a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu na cruz, ela também está afirmando que eu morri com ele. E por que será que eu tive que crer que eu morri com Cristo? Sabe por quê? Porque existe sobre a nossa vida uma sentença de morte. No livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito desta maneira: que o salário do pecado é a morte. Então, nós já nascemos pecadores, nós temos que pagar o nosso pecado com a nossa própria morte. Mas Jesus Cristo veio a este mundo e Ele nos substituiu lá naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar, mas Ele nos fez participar da sua morte também. Paulo vai dizer isso em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Presta atenção que logo no início começa dizendo o seguinte, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Se Cristo morreu e eu estou crucificado com Ele, consequentemente eu tenho que crer que eu morri também. E para que Cristo venha habitar em meu coração pela fé, porque assim a Bíblia diz, eu tenho que crer que eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo só vai habitar no coração de uma pessoa que está crucificada juntamente com Ele. Agora, não importa, meu querido ouvinte, não importa por mais que o seu passado seja manchado, por mais que o seu presente seja confuso e por mais que seu futuro pareça sem esperança, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante: há uma saída. Há uma saída certa, há uma saída segura e uma saída duradoura, mas apenas uma. Por isso que eu lhe chamo a sua atenção, para que você não fique iludido aí com muitas crendices fora da palavra de Deus. Você tem apenas uma escolha a fazer, meu querido ouvinte. Você tem apenas um caminho a seguir, diferente do caminho tortuoso e ingrato que muitas vezes você esteve trilhando, achando que era um caminho correto, adequado, mas esse caminho era no final o caminho de morte. Olha, talvez você pode continuar aí a sentir-se triste, descontente, assustado, infeliz e desgostoso com você mesmo e talvez com a sua vida. Ou pode, pela graça de Deus, decidir agora mesmo que deseja, que quer renascer em Cristo Jesus. Você pode decidir agora mesmo apagar o seu passado de pecados e recomeçar de uma forma nova, de uma forma correta. Lembra daquele texto tão precioso de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Lá está escrito assim, Deuteronômio 30, versículo 19. A Bíblia diz assim: os céus e a terra tomo hoje por
testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha a dica que Deus nos dá para nós aqui. Escolhe, pois, a vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Você precisa de crer. É tão bom, né? Quando uma família, toda a família, ela está servindo ao Senhor. Isto enche o nosso coração de alegria. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Josué. Lá no Josué capítulo 24, versículo 15. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo, meus irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa era Josué, a sua esposa e seus filhos. É tão lindo quando a família inteira está aqui na face da terra, servindo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz e nos libertou dos nossos pecados, nos libertou do nosso velho homem, da nossa natureza pecaminosa, que nos deixa tanto infelizes. E nós muitas vezes pensamos que são as outras pessoas que nos causam infelicidade. Mas o nosso grande problema, a nossa grande infelicidade não são as outras pessoas. Somos um monstro com duas letras chamado eu. Eu sou aquela pessoa que inflijo a mim mesmo tantas infelicidades, mas Cristo veio e lá na cruz ele crucificou o meu eu. Lá em Gálatas 2:19 e 20, eu gosto muito desse texto e eu vou me reportar nele aqui muitas vezes. Diz assim a palavra: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo. Se alguém perguntar para você o que é o cristianismo, cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aqui. Como uma pessoa pode renascer? Esta aqui foi a pergunta, que Nicodemos fez naquela noite, há mais de 2000 anos atrás. Então, entenda uma coisa. Renascer, contudo, significa muito mais do que apenas recomeçar. Significa muito mais do que virar uma página nova ou regenerar-se. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela ensina que nós nascemos pela primeira vez no mundo físico, mas espiritualmente mortos por causa do pecado com que habita em nós. Por isso que a Bíblia afirma essa verdade, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha que coisa interessante. Se Ele me deu vida, que vida que eu tinha então? Era a vida da alma, a vida psique. Esta vida que tem uma carência de Deus muito, mas muito grande mesmo, Então, por isso que hoje existem muitas pessoas que estão sendo iludidas, enganadas por tantos pregadores falsos que estão por aí, que ensina para o povo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, mas como o povo é carente, porque como o povo vê aquele homem lá na frente todo engravatado, de terno, então aquele homem é o homem de Deus. Às vezes não é o homem de Deus. E a Bíblia diz que existem muitas pessoas que falam de paz ao seu próximo, mas que têm perversidade no coração. Se você ler, por exemplo, Salmos 28, versículo 3, ali está escrito que muitos falam de paz ao seu próximo, mas têm perversidade no coração. Seu coração não foi trocado. E o nosso coração só pode ser trocado o dia que nós crermos
que fomos crucificados com Cristo, que lá naquela cruz, no corpo santo de Jesus, eu e você, nós morremos com Ele. Sem esta experiência de regeneração, meus irmãos, de troca de coração, nós nunca seremos verdadeiros filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus a este mundo para vir buscar o perdido, para tirar essa natureza pecaminosa com que todos nós nascemos. E não existe outra maneira de tirar essa natureza a não ser morrendo para ela. Cristo morreu naquela cruz, mas a Bíblia nos traz esta informação. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Está vendo aqui? A Bíblia está trazendo uma informação. Irmãos, e outra coisa, nós precisamos enxergar isto, porque aqui está falando da nossa libertação do pecado, que não existe outro caminho para que então nós sejamos libertados do pecado, a não ser pela nossa crucificação juntamente com Cristo. Por isso que, se você não é um novo nascido, você vai desanimar do seu cristianismo. E logo vem uns filhos aí, enganadores, dizendo: para que você precisa de ir na igreja? Para que igreja? Então, amados, existem muitas pessoas que têm se levantado contra o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo revelado na palavra de Deus. Hoje as pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado, estão em busca aí de fazer muitas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E Deus, ele não tem nenhum compromisso com religião nenhuma deste mundo. Ele tem compromisso com vidas. Ele disse lá em Lucas 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto é maravilhoso, meus amados. Então nós temos que perceber que todo ser humano que nasce neste mundo já nasce espiritualmente morto, já nasce separado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. E a Bíblia ensina que não há nada em sua natureza morta e pecadora que possa originar a vida. Por quê? Porque estando morto em pecado, você não consegue produzir uma vida virtuosa. Muitos tentam produzir uma vida boa, uma vida santa, justa, mas sem renascer. Por isso, estão destinados ao fracasso. Você acha mesmo que um cadáver, ele é capaz de reproduzir alguma coisa? Claro que não. Por quê? Porque a sua velha natureza não pode servir a Cristo. Porque em nosso estado natural, nós estamos de fato em antagonismo com Deus, ou seja, nós amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. E a Bíblia também ensina que a nossa velha natureza é em sua totalidade corrupta e corrupta da cabeça aos pés. A Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo 1, o capítulo 1, o versículo 5 e 6, que o homem, desde a planta do pé, ou seja, desde a sola dos seus pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. O ser humano, sem a vida de Cristo, é um ser totalmente corrompido, totalmente podre. Hoje a gente vê tantas pessoas orgulhosas, elas colocam a Bíblia debaixo do braço e levantam o nariz lá em cima, são arrogantes, são orgulhosos, são melhores do que os outros. Queridos, nós temos que colocar a nossa boca no pó e olhar para aquela cruz e verificar que ali a nossa velha natureza, o corpo do pecado, foi crucificada com Cristo. Amados, entendamos uma coisa, que a nossa velha natureza, ela é egoísta. Ela é incapaz de se renovar. E a Bíblia ensina que, quando renascemos, nós não nos desfazemos do velho homem, nós não o consertamos. O velho homem, o velho eu, deve ser crucificado e morto e jamais cultivado. De novo, eu quero citar novamente o texto de Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Amados, que texto da palavra de Deus tão lindo, tão precioso. Ali na cruz, nós morremos por quê? Desde o nosso nascimento, a nossa alma já nasceu contaminada pelo pecado, né? Então, sendo nós contaminados pelo pecado, você muitas vezes não vai compreender o seu próprio modo de agir. Você não sabe muitas vezes porque você é tão irritado, tão nervoso, né? Tão escoiciador, tão fofoqueiro, tão fofoqueira. Você não sabe porque muitas vezes você se pega falando mal da vida dos outros. Quando alguém pisa no seu calinho, você já solta o seu veneno da serpente, né? Porque a Bíblia diz que nós temos natureza de víboras, de cobras, que a Bíblia vai dizer que debaixo da nossa língua tem veneno de serpente. Leia depois lá Romanos 3, do versículo 10 em diante, você vai ficar assustado. Jesus vai dizer que muitos aí religiosos, por fora, eles são belas violas, né? Mas por dentro são um pão bolorento. Estão aí, né? Mete esse livrão aí de capa preta debaixo do braço, empina o seu nariz e olha, eu sou um verdadeiro crente. Crente, se você não for um santo de Deus, você está perdido. Se você não nascer de novo, você está radicalmente perdido, porque Deus não tem compromisso com a sua religião. Deus tem compromisso com a sua verdade, a verdade da sua palavra. E a Bíblia também ensina que, a menos que nascemos de novo, não podemos ver e nem mesmo entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Irmãos, entenda uma coisa, que não há nada indefinido, nada opcional nisto. Aquele que quer entrar no reino de Deus precisa renascer. Jesus foi até mesmo mais enfático com o senhor Nicodemos, que era o principal dos judeus. Ele disse para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 7, Jesus disse para aquele principal dos judeus, Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Você que está me escutando nesta tarde de sábado tão gostosa, você tem certeza do seu novo nascimento? Se você falecer hoje, se você morrer hoje, você tem certeza de que irá para a glória? Porque a morte paira sobre a vida de todos nós, e a qualquer momento nós podemos ser chamados. Qualquer momento nós podemos aí vir a abotoar o nosso envelope de madeira, o nosso paletó de madeira, que é o caixão. Qualquer momento você pode ir para a sepultura. E você tem certeza de que já nasceu de novo? Irmãos, entenda uma coisa. A palavra de Deus vai mostrar que o julgamento vai ser segundo a verdade. E o julgamento vai ser sem misericórdia. Então hoje, nós estamos vivendo a época da misericórdia. Deus é misericordioso. Mas muitas pessoas vivem uma vida desleixada, uma vida descuidada, considerando que Deus é amor. Claro que Deus é amor. Deus é amor, não tenha dúvida disso. Mas se você ler aquele texto lá de Romanos, capítulo 11, versículo 22, Romanos 11, 22, a Bíblia diz assim: considerai. Então, essa palavra considerai significa levem isto em conta. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Está vendo aqui? Duas coisas que temos que levar em conta: que Deus é bom, mas que Deus também é severo. E Jesus Cristo disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E que é o novo nascimento? Tem muitos aí, né, achando que novo nascimento é ser membro de uma igreja. A Bíblia não diz isto. A Bíblia nunca vai mencionar membro de igreja. A Bíblia vai dizer membros do corpo de Cristo. E para ser membros do corpo de Cristo, é necessário renascer, é necessário a troca de coração, é necessário você crer que você foi justificado com Cristo. Porque se você não foi justificado, você não vai ter paz. Se você não tem paz, a Bíblia diz que aqueles que não têm paz são homens e mulheres perversos. Isso está escrito claramente na palavra de Deus. Você pode
conferir na sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 20 e 21, está escrito assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E eu conheço muitos crentes que não têm paz. E por que eles não têm paz? Porque nunca nasceram de novo. Olha, eu sei que essa verdade aqui dói, machuca. Às vezes ela é até um pouco ofensiva. Mas é uma verdade que cura. É uma verdade que liberta. Porque nós estamos vivendo dias finais onde a própria palavra de Deus está dizendo que nos últimos tempos os homens iriam apostatar da fé, apostatar da verdade, virar as costas para a palavra de Deus. Cada um iria viver da maneira que achava melhor, que acha melhor, né? Então, se você não tem paz, você não foi justificado. Talvez você pode ser um bom crente, frequentar a igreja aí durante muito, muito tempo, mas para que você possa então obter a paz, você tem que ser justificado. Mas justificado aonde? Olha o texto de Romanos 6, verso 6, a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha, eu sei que muitas pessoas vão ficar com raiva de mim, bravo comigo, mas eu só estou lendo Bíblia. Eu não escrevi Bíblia, não tem nada com isso. Eu sou menino de recado e Deus me chamou para pregar a verdade. Doa a quem doer, eu vou pregar a verdade. Quer você goste, quer você não goste. Eu preciso de abrir os teus olhos para que você volte para a palavra de Deus. E deixa de ser aí uma pessoa que fica aí só dando lucro para homens. Você tem que se voltar para a palavra. Então, quem morreu está justificado do pecado. Agora, morreu aonde? A Bíblia é tão clara em dizer, Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Mas eu morri aonde? A Bíblia fala que você morreu com Cristo. Olha só, em Romanos, capítulo 6, verso 8, está escrito assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, se você não crê que você morreu com Cristo, você nunca vai viver com Ele. Você pode ser um bom crente, pode ser um bom católico, pode ser o que for, mas sem o novo nascimento, você está perdido. Sem a sua justificação lá na cruz em Cristo, você nunca vai ver a alva. Porque a Bíblia é tão clara: justificado está quem morreu. Você já morreu com Cristo? Paulo diz assim em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só pode viver em você o dia em que você crê na palavra de Deus, que afirma que você está crucificado com Cristo. E se você creu que está crucificado com Cristo, Cristo morreu, você está crucificado com Cristo, você morreu também. E se você morreu, não é mais você quem vive, agora é Cristo vivendo em você pela fé. Então, se você creu neste fato, em Romanos 5,1, a palavra vai trazer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui? Que texto lindo! Fomos justificados. Então, agora nós temos paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. Podemos viver uma vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Por isso, meus amados, que a salvação, ela não é apenas aí a reparação do eu original. Ela é um novo eu, criado por Deus na justiça e na verdadeira santidade. A regeneração não é nem mesmo a transformação da natureza ou do coração, porque a transformação, ela só vai acontecer a partir do novo nascimento. Hoje a gente vê muitas igrejas evangélicas querendo fazer reforma na vida das pessoas. Olha, quando eu comecei a frequentar aquela igreja, a minha vida melhorou. Olha, Deus
não vai melhorar a vida de ninguém. Ele vai destruir a sua velha natureza pecaminosa e vai colocar de Cristo. Percebe? É troca de natureza, troca de coração. É trocar o velho coração por um novo coração que celebra a vida de Cristo. Queridos, nascer de novo não é se transformar, é se regenerar, tornar a gerar. É um segundo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Nós já nascemos errado, nascemos pecadores, mas Cristo veio e nos fez nascer de novo naquela cruz, morrendo e ressuscitando, e nós morrendo com Ele e ressuscitando com Ele. Amados, não há nada na velha natureza que Deus vai aceitar, porque não há perfeição nela. A velha natureza é fraca demais para seguir a Cristo, e aqueles que estão na carne não podem ser servos de Cristo, porque lá em Tiago 3, 11 e 12 está escrito assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o natural pode produzir o espiritual? Claro que não. Porque o velho homem, ele está descrito lá em Romanos 3, 13 e 18 da seguinte maneira: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Estão percebendo aqui? Isto é muito sério. Então, como irá reformar, consertar ou mudar gargantas, línguas, lábios, pés e olhos como estes? É impossível, meus irmãos. Agora Jesus, sabendo que era impossível mudar, consertar e reformar, ele afirmou que o homem e a mulher devem renascer por inteiro. Portanto, a vida que advém do novo nascimento não pode ser conquistada pelo desenvolvimento natural do homem e nem pelo esforço pessoal, não é pelo seu desempenho, porque o homem ele não possui por natureza a santidade que Deus exige para o paraíso. Somente na regeneração é possível encontrar o início de tal vida. Para nós vivermos a vida de Deus, nós devemos ter a natureza de Deus, meus irmãos. É por isso também que não há nada que possamos fazer para conseguir esse renascimento. Porque o renascimento é uma obra em sua totalidade realizada pelo Espírito Santo através da revelação da palavra ao coração do homem e da mulher. O novo nascimento é um milagre. Por isso que Jesus disse para Nicodemos em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Está vendo aqui? Então o novo nascimento é um milagre. É quando alguém prega a verdade da palavra de Deus e alguém vem a crer nessa verdade, é renascido. Por exemplo, a palavra fala que Jesus Cristo morreu, mas também afirma que o pecador também morreu com Cristo. Então, quando nós cremos na verdade da palavra de Deus, nós ganhamos a regeneração, ganhamos o novo nascimento. Por isso que nós não podemos herdar o cristianismo sem um novo nascimento. Talvez tenhamos tido aí pais cristãos, mas isto não produz necessariamente um filho cristão. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um automóvel. Ou você acha que faz? Porque Deus ele não tem netos. E nós não podemos nascer da vontade da carne, diz a palavra de Deus. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Irmãos, não há nada que possamos fazer, porque o descrente ele está morto. E um homem morto não é capaz de realizar absolutamente nada. Tampouco se pode nascer da vontade do homem. Porque este renascimento não pode ser engendrado por projetos e nem por esquemas humanos. É obra exclusiva de Deus, entendamos isto. Por isso que muitas pessoas acham que nascem assim que se filiam a uma igreja evangélica,
ao participar de um ritual religioso, ao tomar uma resolução de ano novo, ou quem sabe aí, ao fazer uma grande doação a uma importante instituição de caridade. Tudo isto é ótimo e correto, mas não produz o novo nascimento. Em João 1,13, a Bíblia diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós nascemos de novo, mas pela vontade de Deus. E nenhum homem, ele pode nascer por conta própria. Ele deve ser recriado. Por isso que o novo nascimento é tão importante e é simples. E o novo nascimento, ele é inteiramente alheio à nossa vontade. Nós nunca desejamos nascer de novo. Foi Deus que tomou a iniciativa e enviou seu Filho Jesus. Porque se Jesus não tivesse vindo, muitos não teriam sido regenerados, nascidos de novo. Em outras palavras, meus irmãos, o novo nascimento é uma obra divina. Nascemos de Deus, nascemos dele. Por isso que o senhor Nicodemos, ele não conseguia entender como poderia nascer pela segunda vez. Perplexo, ele perguntou 2 vezes: como? Ainda que o novo nascimento ele pareça misterioso, isto não o torna menos verdadeiro. Então nós podemos muitas vezes não entender a eletricidade, mas sabemos que ela ilumina as nossas casas e faz funcionar nossos aparelhos de televisão e de rádio. Nós não entendemos como a lã nasce na ovelha, o pelo na vaca ou as penas na ave, mas sabemos que é assim que funciona. Nós não entendemos muito mistérios, mas recebemos pela fé que, no momento em que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, pela fé nós renascemos. E Tiago 1,18 vai dizer o seguinte: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, mas eu queria concluir dizendo que o novo nascimento e a infusão da vida divina na alma humana e a implantação ou a transmissão da natureza divina à alma humana, através da qual eu e você, que cremos, nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o Espírito de Deus. Cristo, através do Espírito Santo, passa a morar em nossos corações. Nós nos unimos a Cristo para sempre. Isso significa que, se você tiver renascido, viverá enquanto Deus viver, pois estará compartilhando agora da sua vida. As boas relações, há muito perdidas, que o homem mantinha com Deus lá no Jardim do Éden, elas foram restabelecidas, mas agora de uma maneira muito especial, pois o Criador vem morar dentro de cada um daquele que creu, que morreu com Cristo, não do lado. Deixa eu ler de novo aqui aquele texto de Gálatas, capítulo 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, novo nascimento, ele é simples, porque diz que Cristo morreu e que toda a humanidade morreu com ele. E se você não crê neste fato, você será simplesmente um bom religioso, uma boa religiosa. Então creia naquilo que a Bíblia diz. Cuidado com esses pregadores que tem por aí, que muitas vezes falam em nome de Deus, mas não tem nada da verdade de Deus em seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, pedimos a tua bênção para todos aqueles que nos ouviram nesta tarde. Revela o teu Filho Jesus, Pai. Abre o entendimento e o coração de todos quantos tiveram a oportunidade de ouvir essa ministração. Revela o teu Filho Jesus, ó Pai. Dê a eles o privilégio do novo nascimento em Cristo Jesus. Por misericórdia, nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Eu quero convidá-los, todos vocês, aqui de Sidrolândia, da região, para estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nosso endereço é na Rua Acre, número 260, esquina com a Paraná, certo? Rua Acre, esquina com Paraná,
fica bem na esquina, venha participar conosco do estudo da Palavra de Deus. Temos também os estudos às quartas-feiras, às 7h30 da noite, reunião de oração às sextas-feiras, às 7h30 da noite, e aos domingos, amanhã, às 9h e também às 19h30. Que Deus te abençoe, que Deus revele essa palavra ao seu coração. Uma boa tarde para você, Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em